Bom, pessoal, meu nome é Paulo Souza e nós estaremos, a partir de agora, sempre às segundas-feiras, a partir das 16h10, né? Me atrapalhei hoje, foi o primeiro dia, me equivoquei com o horário. Então, estaremos sempre aqui vendo a programação de literatura. Antes de começar a aula de hoje, vamos dar uma pensada aí no material voltado específico para o concurso da SPSEX. O concurso da SPSEX é um concurso em que a prova de literatura é muito objetiva. São 5 questões, da prova de português, 5 questões serão de literatura. Ela não é uma prova específica de literatura, a prova de literatura compõe a prova de português. Das questões de português, 5 questões serão questões de literatura. O programa abrange 3 coisas. Primeiro, uma parte muito pequena de teoria literária, que é para a gente ter conhecimento dos conceitos básicos de literatura. A segunda parte é a parte da introdução ou das origens da literatura brasileira na língua portuguesa, as origens portuguesas da literatura brasileira, e aí a gente vê as cantigas de amor, cantigas de amigo, a literatura de origem portuguesa, e depois é o programa da literatura brasileira propriamente dita. E aí é todo o programa, desde o quentismo até a literatura contemporânea. Portanto, quentismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo e o modernismo nas 3 fases. A primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, que é a literatura contemporânea ou pós-modernismo. Então, basicamente, a prova da SPSEX, ela vai cobrar o conhecimento dos principais autores e das principais obras de cada movimento literário, as características de cada movimento literário e o que há de importante, de específico em cada escritor. Por exemplo, movimento realista, você precisa saber as características principais do realismo, principal escritor Machado de Assis, quais as principais obras que o Machado de Assis escreveu, o que essas obras apontam. E, além disso, a parte de interpretação dos textos vai cair, né? Associando a interpretação do texto literário com o movimento literário. É isso que nós veremos. Pode ficar tranquilos que, durante esse período que estaremos aqui, a cada aula, nós veremos uma escola literária, pelo menos, algumas delas. O romantismo, como é extenso, veremos a imagem, um encontro, e, ao final, vocês estarão prontos para responder as 5 questões. Tá? Na aula de hoje, vamos iniciar revendo alguns conceitos de teoria literária, que eu acredito que são conceitos que vocês já conhecem. Tá? Então, a parte de teoria literária. Veja só, vocês não precisam decorar os conceitos que eu vou dizer a partir de agora. Vocês precisam entender. À medida que eu for falando um conceito e que vocês não entendam, vocês perguntem para que eu possa fazer um esclarecimento maior. Tá? Muita gente... São conceitos básicos, mas conceitos com os quais as pessoas não estão, às vezes, muito acostumadas e estabelecem alguma confusão. Em primeiro lugar, os gêneros literários, tá? Os gêneros literários. Gêneros literários. Importantíssimo. Veja, os gêneros textuais são infinitos, mas nós nos preocuparemos com os gêneros literários, que é um tipo de gênero textual. Se você pensar nos gêneros textuais existentes, eles são infinitos. Quadrinhos, notícia de jornal, receita de bolo, manual de instrução. Os gêneros literários são mais específicos, que são textos que têm uma especificidade, que são textos escritos com finalidade literária. E, nesse sentido, ele se difere de, por exemplo, um manual de instrução. Né? Então, textos literários, ou seja, textos escritos com finalidade literária. Textos escritos com finalidade artística. E aí, antes de entrar no conceito de gêneros literários, eu vou para um outro conceito aqui importantíssimo. Olha só. Literatura.
Isso aqui é fundamental, tá? Para poder entendermos os gêneros literários. Literatura é a arte da palavra. Preste bem atenção aqui nessa palavra arte. Literatura é a arte da palavra, para poder entendermos aqui a questão dos gêneros literários. Enfim, é o uso da palavra com finalidade artística. Isso faz toda a diferença. Traduzindo, veja só, qualquer pintura é arte. A pintura dessa parede aqui é arte, mas é pintura, isso aqui foi pintado, mas não é arte. Por que essa pintura aqui não é arte? Ela não foi pintada com finalidade artística. Mas esse quadro aqui eu posso chamar de arte? Posso, porque ele foi pintado com finalidade artística. A mesma coisa é o texto literário. Diferenciando o texto literário do texto, por exemplo, o manual de instrução. O cara que escreve o manual de instrução, ele não está preocupado com a beleza, com o encantamento. Ele não está preocupado em sensibilizar a pessoa que vai lê-lo. O texto, o manual de instrução, o manual da máquina de lavar, o manual da geladeira, da televisão. O cara que escreve aquele manual, ele escreve com uma preocupação: fazer a pessoa entender como funciona aquela máquina. O texto poético, não. A intenção do artista e do texto poético não é fazer você entender como o mundo funciona. A intenção do artista é sensibilizar você. Quem pintou essa parede, pintou para evitar que a sujeira estivesse presente nessa parede. Quem pintou esse quadro, ele quis mais do que isso. Ele quis sensibilizar, ele quis tocar os sentimentos, ele quis tocar as emoções. Essa é a função da arte. A diferença da arte literária em relação às outras artes é o material. O pintor cria a sua arte tendo como materiais tintas, vermelho, verde, azul. O escultor, aqui está uma escultura. O artista que fez essa escultura utilizou como materiais madeira e metal, por exemplo. O cinema, ele vai usar como materiais imagens, sons, e assim sucessivamente, as inúmeras artes. O escritor, a literatura, tem como único instrumento a palavra. E a palavra não é utilizada com o intuito de informar, de comunicar. O artista da palavra usa a palavra com a finalidade de emocionar. Essa é a grande diferença. De emocionar, de sensibilizar, de despertar a reação diante do belo. Essa é a função da arte, no caso, a arte da palavra. No caso da literatura, essa escrita, essa palavra, esse texto, utilizado com essa finalidade de tocar, de emocionar, de sensibilizar, se divide em diversos gêneros. Você tem, por exemplo, o gênero lírico. O gênero lírico abarca a poesia de modo geral, os textos poéticos. Aí você tem, dentro do gênero lírico, diversas modalidades de textos líricos, ou textos poéticos. Eu vou colocar lírico e vou colocar aqui entre parênteses para você entender, poesia, de um modo geral. E aí no gênero lírico você tem o soneto, que é aquele poema com 4 estrofes, sendo 2 de 4 versos e 2 de 3 versos. Você tem a ode, que é um poema que é feito enaltecendo as virtudes, os valores de alguém. Você tem a elegia, que é o poema que é feito em homenagem à morte de alguém ou sobre coisas tristes. Você tem a lira, que é um poema de amor. Lembram das liras de Marília, de Dirceu? Que são poemas de amor, não é? Você tem a balada, e etc. Eu vou colocar aqui apenas esses aqui, só para você ter uma ideia, né? São infinitos os tipos de poema. Ok? Gênero lírico. Então, a poesia, de modo geral, ela pertence ao gênero lírico. Você tem o gênero épico. O gênero épico
que hoje não é mais, deixou de ser épico e passou a ser o gênero narrativo. Primeiro, o formato. No gênero lírico, o poeta escreve coisas que está sentindo, que está percebendo. O gênero lírico é a expressão, por essência, do mundo interior do artista. O gênero lírico, normalmente, é a representação da percepção do poeta em relação ao mundo interior, ao mundo exterior, a outras pessoas. Pode tratar de amor, pode tratar de natureza, pode tratar de saudade, enfim, os temas podem ser variados. Mas, invariavelmente, como o nome já diz, lírico é a expressão do mundo íntimo, do mundo interior. No gênero narrativo, não há uma expressão do mundo interior. Como o nome já diz, se conta uma história. É o gênero narrativo. Só que, antigamente, essas histórias, normalmente, eram histórias dos grandes heróis. Inicialmente, os grandes heróis da história, da Grécia Antiga, os grandes deuses, eram as narrativas épicas. Dentro desse universo, nós temos em língua portuguesa a obra mais importante, a grande narrativa épica, que é Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, que conta a história dos grandes navegadores portugueses. Só que, a partir do romantismo, essas narrativas que eram narrativas, contavam a história dos grandes heróis, elas passaram a contar a história de gente comum, de gente simples. As narrativas deixaram... Então, o nome épico deixou de ser épico, e a partir do romantismo, nós temos o gênero narrativo. Então, no gênero épico, no gênero narrativo, nós temos as narrativas épicas propriamente ditas, né? Narrativas épicas, que caíram de moda. Hoje ninguém escreve mais narrativas épicas. Detalhe, essas narrativas épicas, elas eram na forma de versos, na forma de poesia. A partir do romantismo, quando as narrativas épicas deixaram de contar as histórias dos grandes heróis e passaram a contar as histórias das pessoas comuns, as narrativas deixaram de ser em verso e passaram a ser em prosa. Daqui a pouco eu faço essa distinção, prosa, verso. E aí surgiu o romance, que surgiram no romantismo. E quando surgiram no romantismo, romance, como romance, o gênero romance, ou seja, narrativa de fatos comuns. Veja, no gênero épico, narrativa de fatos grandiosos. No romance, passou-se a contar narrativas de pessoas comuns. No caso do romantismo, nós temos inúmeras narrativas. Exemplo, Iracema de Alencar, a história de uma índia que se apaixona por um branco português. Não eram heróis grandiosos, heróis no sentido épico, né? Então, surge o romance. Como os romances surgiram no romantismo, é muito comum as pessoas confundirem romance com história de amor. Mas é bom lembrar que nem todo romance é história de amor. Por exemplo, no modernismo. É difícil no modernismo um romance em que há uma história de amor. Por exemplo, Vidas Secas é uma história de amor, de Graciliano Ramos? Não, Vidas Secas não é uma história de amor, é uma história de uma família de retirantes fugindo da seca. Mas é um romance. Então, é o formato romance. Essa associação que existe entre romance, gênero literário, e romance, história de amor, é porque esse gênero romance, ele não existia antes do romantismo, passou a existir a partir do romantismo. Como os primeiros romances sempre eram histórias de amor, ficou essa ideia na cabeça das pessoas de que romance é a história de amor, mas nem sempre romance é a história de amor, né? Então, veja só, além disso, nós temos o conto e a crônica. Qual a diferença entre romance, conto e crônica? É de extensão. O romance, Vidas Secas, São Bernardo, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Iracema, são histórias longas. Um romance, normalmente, é 100, 200, 300. Tem romance até de 400, 500 páginas. É uma história longa, né? O conto é uma história curta. O romance, você tem uma história longa com muitos personagens. No conto, você tem uma história curta, com poucos personagens. O conto, normalmente, é 5, 10. Um conto de 15, 20 páginas é um exagero.
extensão. A diferença é basicamente extensão. E a crônica? É mais curta ainda. As crônicas normalmente são 1 a 2 páginas, né? E a crônica normalmente são sobre fatos cotidianos. A crônica é um gênero moderno. Antes do modernismo, você tinha poucos escritores de crônica. É a partir do modernismo, a partir do século XX, que o gênero crônica passou a surgir com mais frequência, né? É um gênero mais recente. Tudo isso aí faz parte do chamado gênero narrativo. Lembrando, o épico era antigamente. O épico se converteu em gênero narrativo. E cada gênero tem diversos subgêneros. Vocês não precisam decorar esses nomes, tá? Isso aí é para você saber diferenciar. É importante saber que esses gêneros existem. Porque, às vezes, no enunciado de uma questão, há uma referência a isso, você fica perdido, sem saber do que se trata. Daí essa parte de teoria literária, que nós não teremos perguntas diretas sobre teoria literária, mas está no programa. Por que está no programa? Porque pode aparecer no enunciado de uma questão, e você precisa saber do que é que está. Apareceu no enunciado de uma questão uma referência a romance, a conto, a crônica, você tem que saber do que se trata para poder saber resolver a questão, ok? Então vamos lá. E por último, o gênero dramático. O gênero dramático são as peças de teatro, de um modo geral. Ok? Compreendeu essa diferença? Como é que eu sei que um texto é um texto teatral? Gente, é o gênero mais fácil de você reconhecer. Porque quando o texto é teatral, vem assim, João, aí vem a fala do João. Ana, aí vem a fala de Ana. Porque o texto teatral não é um texto feito para você ler. Na verdade, o texto teatral, o escritor que escreve teatro, ele escreve para que aquele texto seja encenado. O texto teatral, eu entraria em contato com ele na representação teatral. Por isso que ele é um texto bem particular, um texto bem diferenciado, né? No texto narrativo, a história é contada. No texto dramático, que é o texto teatral, o texto é escrito para que o produtor teatral, ao montar aquela peça, ele oriente os atores o que falarem no momento em que devem falar, para que o público veja. O texto teatral, o texto dramático, ele aparece para o público na ensinação mesma da peça teatral. Ficou claro tudo isso aqui, gente? Se tiver dúvidas, vocês perguntam. Não tendo dúvidas, eu vou avançando, tá? Essa aula de hoje é só para trazer para vocês esses conceitos mais amplos e mais gerais da teoria literária, ok? Vamos lá. No gênero, vamos fazer aqui uma distinção. Essa distinção aqui é fundamental, tá? Prosa e verso. Ou eu posso chamar de verso, não é? Olha só. Prosa é quando o texto é escrito na forma de parágrafo. Verso é quando o texto é escrito na forma de poesia. Diferença básica, diferença fundamental, tá? Só que às vezes as pessoas ficam confusas, né? Está escrito na forma de parágrafo é prosa. Está escrito na forma de verso é poesia. Ou está escrito na forma de poesia é um texto em versos. Às vezes aparece essa distinção, tá? Outra coisa. Outra distinção. Conotação e denotação. Gente, todos esses conceitos, no material virtual, esses conceitos estão lá, tá? Estou aqui esclarecendo. Mas se você tiver dúvida e quiser reler, esses conceitos estão no material que vocês receberam virtual, tá legal? Conotação e denotação. Outro conceito básico da teoria literária, né? Texto denotativo é quando o texto está escrito no seu sentido literal. O sentido do texto corresponde ao significado das palavras que estão dicionarizados. Isso é o sentido denotativo, né? Exemplo de um texto de sentido denotativo. Acabei de colher uma rosa no meu jardim. A palavra rosa aí está em sentido denotativo. Agora, se eu digo, Joana
é uma rosa que incendeia os meus sentimentos. A palavra rosa está no sentido conotativo. A palavra incendiar também está no sentido conotativo. Então eu tenho conotativo, é quando a palavra está fora do seu significado usual. Ela está no seu significado simbólico, metafórico. Melhor dizendo, conotação é quando a palavra está no sentido figurado. Denotação é quando a palavra está no sentido do dicionário. Isso é importantíssimo, porque a literatura trabalha o tempo todo com conotação. Exemplo, o poema de Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Pegando só essa primeira estrofe aí, imagina você entender esse poema no sentido conotativo. Amor é fogo que arde sem se ver. Aí a pessoa vai dizer: poxa vida, eu não quero amar. Não é? Se é um fogo que arde, a pessoa... Eu fico imaginando, né? O que é estar apaixonado? Seria alguém colocar gás sobre o corpo e tocar fogo? É claro que não é nesse sentido. A palavra fogo aí está no sentido... Conota, quem já amou sabe o que é isso, né? É fogo que arde sem se ver. Quando o que ama encontra o ser amado, né? Parece que uma fogueira se acende. Veja que o poeta traduz bem. Fogo que arde. Mas é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Imagine você, a pessoa entender esse poema no sentido denotativo. É ferida que dói, Deus me livre. Amar é ficar cheio de perebas. Ficar cheio, né? Já pensou? Quanto mais perebenta, mais apaixonado. É claro que não tem sentido. Outra coisa, a literatura tem essa capacidade de mudar, de transformar as palavras, né? Porque ferida, que é uma palavra que seria negativa, nesse sentido aí, ela se torna positiva. É ferida que dói e não se sente. É um ferimento que dói, mas não se sente. Está doendo, né? Tanto é que você vê uma pessoa apaixonada, ela está chorando, está triste, é porque está doendo. Mas é uma dor que não se sente, apesar de doer. Ela dói na alma, mas não dói no físico, né? Isso é conotação. Desculpem, isso aqui é com conotação, né? A literatura... Existe conotação só na literatura? Não. A conotação existe em todos os lugares. Quando eu digo pé de mesa, pé de cadeira, eu estou usando a conotação. Porque cadeira não tem pé. Quem tem pé são seres humanos. Fora da literatura existe conotação. Mas é na literatura que a conotação é usada com muito mais intensidade. Tem um verso do Castro Alves que diz o seguinte: tua boca, um pássaro vermelho a sobrevoar sobre os meus olhos. A primeira vez que eu vi esse verso, eu fiquei encantadíssimo, né? Tua boca, um pássaro vermelho a sobrevoar sobre os meus olhos. Eu fiquei imaginando, que metáfora bonita, né? O que seria isso? Eu fiquei imaginando a boca da moça vermelha de batom, né? E ela começa a falar, e quando ela começa a falar, a boca dela parece um pássaro a se mover em pleno ar, né? Quer dizer, tua boca, um pássaro vermelho a sobrevoar sobre os meus olhos. Quer dizer, a conotação. O poeta, a literatura de um modo geral, ela não apenas usa a conotação, ela usa a conotação de forma rica, de forma expressiva, de forma marcante, né? Então é preciso entender essa distinção. Prosa, verso, conotação, denotação. Outra diferença importantíssima, tá? Que tem a ver com isso aqui. Vocês vão escutar muito. Isso é um texto objetivo, isso é um texto subjetivo. Uma escola literária que valoriza a objetividade, uma escola literária que valoriza a subjetividade. Isso é importante, tá? Objetividade versus subjetividade. Subjetividade. Objetivismo, que é a mesma, né? Que tem a ver com objetivismo versus subjetivismo. Ok? Nós vamos ver isso. Em uma determinada escola literária, nós vamos estudar. O romantismo, por exemplo, prevalece o subjetivismo, prevalece a objetividade. Do realismo, prevalece o objetivismo, prevalece a objetividade.
Essa distinção é importante. Veja só, no caso dos realistas, por que é que nós dizemos que os realistas primam pela objetividade? Não se preocupe, a gente vai voltar a ver tudo isso. Isso aí é só para vocês entenderem os conceitos, tá? Objetividade é quando o escritor da literatura, ele se preocupa mais em mostrar a realidade do jeito que ela é, e menos a expressão dos sentimentos. Quando isso acontece, eu digo que um texto é objetivo. Lembra dos realistas? Que se preocupavam em mostrar a vida como ela é, nua e crua. Prevalece no realismo a objetividade ou o objetivismo. Nos românticos, prevalece a objetividade ou a subjetividade? A subjetividade. Para vocês compreenderem isso aí. Imaginemos um escritor realista em que prevalece a objetividade, descrevendo essa sala. Escritor realista, ok? O escritor realista vai dizer: uma sala iluminada, com uma pequena divisória ao fundo, onde havia um ambiente para realização de necessidades fisiológicas, duas lamparinas no teto, de onde emergia um projetor que se orientava para uma tela branca, de onde poderia se ver imagens que se projetavam, um quadro branco, dois pincéis azuis. Era nesse ambiente em que o professor Paulo Souza, às segundas-feiras à tarde, ministrava as suas aulas. Isso é um escritor realista. Isso é o Machado de Assis, isso é o Aloysio Azevedo, que são escritores em que prevalece o objetivismo. A preocupação de representar a realidade como ela é. Um escritor romântico, descrevendo essa sala. Ó luzes inebriantes de tardes febris na 113 Sul, de onde eu recordo aqueles momentos felizes, encantadores, em que vozes ecoavam da voz do professor e faziam com que aquelas luzes ganhassem conotações especiais que se impregnavam na retina de minha memória, fazendo se eternizar em palavras e sons. Veja, estou falando sobre essa sala, mas o escritor em que prevalece a subjetividade, ao falar da realidade, ele fala muito mais de seus sentimentos em relação a essa realidade. Ele fala muito mais de sua percepção em relação a essa realidade. Quando há subjetivismo, eu tenho uma percepção do artista em relação à realidade. Quando eu tenho um objetivismo, o escritor tenta passar a realidade da forma como ela é. Ou seja, se o foco do escritor está na realidade em si, eu digo que ele é um escritor objetivista. Se o foco do escritor está nos seus sentimentos sobre essa realidade, eu digo que o escritor é um escritor subjetivista. Essa vai ser a grande diferença dos românticos para os realistas. Porque o romântico é centrado no eu. Por isso que uma das características do romantismo é o egocentrismo, o subjetivismo. A gente diz que a Clarice Lispector é uma escritora subjetivista. A gente diz que a Cecília Meirelles é uma poetisa subjetivista, porque são escritores em cujos textos prevalece a emoção, o sentimento, a sua percepção sobre a realidade. Nós dizemos que o Graciliano é um escritor objetivista. Nós dizemos que o Machado de Assis é um escritor objetivista. Desculpa, eu troquei, né? Que eu vi o lado. Aqui o eu é desse lado, né? O eu. Já o escritor objetivista, ele vai se preparar, ele vai se preocupar com o mundo exterior. Olha a grande diferença, né? O escritor subjetivista vai se preocupar com o mundo interior. Agora uma pergunta. Existem textos totalmente subjetivistas? Não. Existem textos totalmente objetivistas? Não. Nos textos prevalece ou a subjetividade ou a objetividade. No texto literário, principalmente na poesia, no texto lírico, a tendência é a predominância da subjetividade. Ok, deixa-me ver outros conceitos, tá? Muito bem. Elementos dos gêneros literários, tá? Eu posso apagar essa parte aqui de baixo? Posso apagar? Já escreveram aí? Então vamos lá, tá?
para a gente ver outros conceitos. Ok, no gênero lírico, elementos do gênero lírico. Gênero lírico. No gênero lírico, nós temos que é a poesia, né? Nós temos poema. Outra confusão que o pessoal faz, tá? E é bom que vocês distingam. Ou pelo menos não realizem mais confusão. Poema ou poesia, tá? Poema ou poesia. Veja só. Normalmente, poema e poesia são sinônimos. Eu chamo de poema o texto poético. O texto em versos. É o que eu chamo de poema. Poema, poesia ou texto em versos. Que você distingue facilmente, né? Uma das regras que tem no vestibular, que tem no concurso da SPSEX e em outros concursos, é que o texto dissertativo não pode ser escrito na forma de poema, não pode ser escrito na forma de poesia, não pode ser escrito em versos. Isso aqui é sinônimo, tudo é a mesma coisa, apesar de as palavras serem diferentes. Às vezes, a palavra poesia aparece no sentido de sentimento, né? É uma cena carregada de poesia. Aí você usou a palavra poesia no outro sentido. É um entardecer, o pôr do sol. É um momento do dia carregado de poesia. Aí você está utilizando no outro sentido. A palavra poesia no sentido de sentimento, de sensibilidade. Mas, de modo geral, poema, poesia, texto em versos é a mesma coisa. Na poesia, eu tenho o quê? Eu tenho a estrofe. O que é estrofe? Eu vou fazer aqui uma representação no quadro só para vocês se lembrarem, tá? Eu vou representar... Deixa eu colocar mais grosso aqui. Só para vocês se lembrarem, tá? Olha só. Para vocês terem uma ideia do que é isso aqui, né? Eu vou desenhar. Olha, mesmo sem ter palavras, só com a representação simbólica das linhas, dá para você ter uma ideia do que se trata. Né? Olha só. Isso aqui, se isso aqui fosse um poema, qual desses subgêneros aqui seria? Seria um soneto. Você sabe o que é um soneto porque ele está organizado em estrofes. Estrofes. Cada grupo de versos forma uma estrofe. Cada estrofe é formado por diversos versos. O que é o verso, né? Estrofe, verso. Verso é cada linha. Cada linha do poema, então, um soneto tem 4 estrofes, as 2 primeiras de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Tranquilo. Além disso, no gênero lírico, nós vamos encontrar rimas que não são obrigatórias. A partir do modernismo, as rimas desapareceram, ou pelo menos se tornaram menos frequentes, né? Os textos modernos e contemporâneos, cada vez mais, eles usam menos a rima. Mas até o parnasianismo a rima era obrigatória. O que é rima? Essa terminação, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o não querer mais que bem querer. Então, veja, eu tenho er. Eu tenho uma rima. Eu tenho ente. Eu tenho outra rima. Existe toda uma classificação dessas rimas, que vocês não precisam se preocupar, né? Rimas, aqui eu tenho, qual o esquema de rima que eu tenho aqui? Eu tenho rima A. Aqui eu tenho rima B, né? Aí poderíamos ter outro tipo de rima. Então, vamos lá, vamos supor, né? Se eu tivesse ao, aqui eu tivesse um outro exemplo, né? Se aqui eu tivesse
ei, só para dar um exemplo, né? Ei. Se a terminação fosse assim, eu teria rima tipo A, B, e por aí vai. Tem diversos tipos de rimas. Essas aqui nós chamamos de interpoladas, essas ou encadeadas, essas aqui nós chamamos de emparelhadas e por aí vai. Não se preocupe com essa nomenclatura, tá? O importante é saber que essas rimas existem, né? E é próprio do gênero lírico. No gênero narrativo não existe rima, porque não existem versos, não é? Um texto dramático, contemporâneo. O texto dramático tanto pode ser em versos como em prosa. Normalmente o texto dramático contemporâneo é em versos. Desculpe, é em prosa, né? É em parágrafos. Então, ok. Gênero lírico. Importantíssimo isso aqui que eu vou colocar agora, gente. Olha, isso aqui só existe no gênero lírico. Olha só. Importantíssimo. Isso aqui vai ter um correspondente no gênero narrativo. Eu lírico. Nas questões de literatura, vez por outra aparece isso aqui. Qual é a percepção do eu lírico? Qual é a visão do eu lírico? Muito bem. O que é o eu lírico? Eu vou colocar aqui para vocês se lembrarem, tá? O eu lírico é a voz que fala no poema. Ok. É a voz que fala no poema. Por favor, não confundam o eu lírico com o autor do poema. Isso é uma abstração. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar como exemplo... Eu vou pegar uma música para vocês entenderem isso aqui melhor. Aquela música do Luiz Gonzaga, a música Asa Branca, né? Quando eu li A Terra Ardendo... bom, é o cara que é do sertão, que vai embora, fugindo da seca para São Paulo, e um dia ele está em São Paulo e quer voltar para o Nordeste. É a história do retirante nordestino. O compositor dessa música é Patativa do Assaré, e quem cantou essa música foi Luiz Gonzaga. Quando Luiz Gonzaga canta aquela música, aquele retirante é o Luiz Gonzaga? Não, não é o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga não foi retirante. Ele foi como artista, não como retirante. O Patativa do Assaré, que fez essa música, também não era retirante, que ele era do Ceará e nunca saiu do Ceará para ir para São Paulo. Só que na música que ele escreve, quem está falando não é o Luiz Gonzaga que canta. Não é o Patativa do Assaré que escreveu. É uma espécie de personagem. Mas não é exatamente um personagem. É o eu lírico. Compreendeu agora aí? É a voz que fala no poema. Por exemplo, o Chico Buarque, ele tem algumas músicas que a voz que fala na música é uma mulher. A mulher que está sendo maltratada, violentada pelo homem. E o Chico Buarque não é uma mulher. E nem tampouco, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, ele não aderiu ainda ao pessoal que quer ser mulher, né? Não é o caso do Chico Buarque. Mas na música ele dá voz a uma mulher. O Roberto Carlos tem uma música que diz: "Por que me arrasta aos teus pés?" Do Roberto Carlos, que é a história de uma mulher que foi abandonada pelo cara e se sente indignada por aquela cena. A voz que fala nessas músicas não é exatamente a voz do cantor, não é a voz do compositor. É um personagem criado, que no poema você não vai chamar de personagem. Você vai chamar de eu lírico, que é a voz que fala no poema. Ok? Isso é importantíssimo. Para diferenciar, olha só, isso aqui vai servir para diferenciar do gênero, olha só, gênero lírico, para diferenciar do gênero narrativo. No gênero narrativo, os elementos são outros. Esse é o lírico, do gênero lírico, ou da poesia, né? Olha só. No gênero narrativo, essa voz que fala no romance, a voz que fala no conto e na crônica, eu chamo de narrador. Olha só. O narrador está para o romance e para a crônica, assim como o lírico está para o poema.
A voz que conta a história no poema é o eu lírico. A voz que conta a história no romance, no conto e na crônica é o narrador. Qual é a diferença do eu lírico para o narrador? O narrador está preocupado em contar uma história do mundo exterior. O eu lírico está preocupado em expressar os seus sentimentos, as suas emoções. Essa é a grande diferença, a questão de foco, né? No gênero narrativo, sempre o narrador conta uma história. No gênero lírico, você tem poemas que não contam história. Por exemplo, amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói e não se sente. Não está sendo contada uma história. Apenas a voz diz para o leitor os seus sentimentos em relação a um determinado tema. Pode acontecer no gênero lírico contar a história, mas é muito mais raro. Não é? É mais frequente a expressão de sentimentos. No gênero narrativo, o narrador conta a história, nós temos também os personagens, que são vários, né? Dentre os personagens você tem o quê? Você tem o protagonista, que é o personagem central. Você tem o antagonista, que é o personagem que se contrapõe ao personagem central. Você tem os personagens terciários, secundários e terciários, etc. Detalhe, o narrador pode ser de dois tipos. Isso vai ter a ver com o foco narrativo. Gente, vocês não precisam decorar essas coisas. Por favor, essa aula de hoje é uma aula para vocês se familiarizarem. Porque à medida que eu estiver falando dos textos, analisando os textos, eu vou precisar retomar esses conceitos. Essa aula é só para vocês se situarem nesses conceitos, tá ok? O foco narrativo. Veja só, o nome já diz. É o foco do narrador. Uma história pode ser contada de duas perspectivas. Primeira perspectiva, o foco narrativo em primeira pessoa. Ou seja, a pessoa que conta a história, ela também participa da história. O foco narrativo em terceira pessoa. O narrador conta a história de outras pessoas. Se o narrador conta a sua própria história, o foco narrativo é em primeira pessoa. Dom Casmurro, por exemplo, é em primeira ou em terceira pessoa? Dom Casmurro do Machado de Assis. É uma história em que Bentinho conta a história do seu casamento fracassado com Capitu. É o próprio Bentinho quem conta a história. Narrativa em primeira pessoa. Iracema do Zé de Alencar. Você tem um narrador que conta a história de Iracema e de Martim. Ele não participa da história, é uma voz de fora. O foco narrativo é em terceira pessoa. Isso aí vai definir o tipo de narrador. Se o narrador participa da história, ele é onipresente. Ele participa da história que conta. Foco narrativo em primeira pessoa. Se o narrador é de terceira pessoa, ele não participa da história, é um narrador onisciente, é um narrador de fora, né? Ok. Então você tem narrador, personagens, foco narrativo, você tem o tempo, que pode ser cronológico ou psicológico, né? Tempo cronológico ou psicológico. Tempo cronológico é quando os fatos são contados na ordem dos acontecimentos. E quando é que o tempo é psicológico? Quando os fatos são contados não na ordem que eles aconteceram. Quando o nome já diz, psicológico. Quando os fatos são contados a partir da memória. E a nossa memória, ela não é em ordem. Você, às vezes, se lembra de um fato recente, de um fato mais distante. Exemplo de um romance em tempo psicológico. Os romances da Clarice Lispector, de um modo geral. As narrativas da Clarice Lispector. Ela começa a contar uma história, a história vai, recua, avança. Não há uma ordem linear. Quando isso acontece, o tempo é psicológico. O tempo cronológico, quando a ordem é linear. Os romances mais antigos, a tendência era ser escritos em tempo cronológico. Os romances mais recentes, a tendência é ser escritos em tempo psicológico. Ok. Espaço, que é o lugar onde a história acontece, né? No caso do Dom Casmurro,
o espaço é Rio de Janeiro. No caso de Vidas Secas, o espaço é o sertão nordestino. No caso de Iracema do Alencar, o espaço é a natureza brasileira no litoral do Ceará. E por aí vai, né? Isso é o gênero narrativo. E, por último, o gênero dramático. Elementos do gênero dramático, né? O gênero dramático. Você vai ter também personagens, né? Olha só. Você vai ter personagens. Você tem narrador no texto dramático? Muito raramente, porque o texto dramático, eu costumo dizer que narrador só existe quando na maioria das vezes é quando a peça é mal feita, né? Que é uma peça bem feita, a história começa e você vai vendo a história. A história não precisa ser contada. Agora, quando era na época de escola, a gente fazia a peça, aí tinha que ter um narrador para poder explicar, porque se o cara não explicasse, a peça era tão mal feita que se o cara não explicasse, não houvesse uma voz para explicar, você não entendia o que estava acontecendo. Mas peças bem feitas, normalmente elas dispensam o narrador. É muito raro, numa peça de teatro, ser necessário a figura de um narrador. Por quê? O narrador conta a história. Como no gênero narrativo eu não tenho acesso à história tem que ser contada por alguém. No gênero dramático, a história não precisa ser contada, porque você vê através da encenação teatral, né? Você tem os personagens, você tem os atores. Veja que o gênero dramático, ele extrapola o texto, né? Você tem o palco, você tem o público. O palco, o público, né? O público. Você tem a sonoplastia. É muito mais rico. Sonoplastia. Você tem o figurino, né? O figurino. E você tem o texto, que é, afinal de contas, o que interessa para a gente, né? O texto teatral. Para a gente só vai interessar o texto teatral, né? Ok. Gente, essa parte de teoria literária que vocês precisavam saber é isso aqui, tá? Além disso aqui, não há muito o que vocês precisam saber. À medida que a gente for discutindo os textos, eu vou retomando esses conceitos. São os conceitos básicos, né? Da teoria literária. Tem aquelas figuras de linguagem, aquilo ali à medida que a gente for analisando os movimentos literários, a gente vai vendo as figuras de linguagem à medida que elas acontecerem. Não há necessidade de a gente ver todas essas figuras na literatura, porque vocês veem isso aí também em língua portuguesa, ok? Quando terminar de escrever, é só me avisar para que eu possa passar para o próximo elemento. Alguma dúvida aí, gente? Está tudo tranquilo? Tudo certo? Tudo tranquilo, né? Então, beleza. Vou dar uma apagada nessa parte de cima para dar continuidade, ok? Ok. Vamos então para as origens. Origens da literatura. De língua portuguesa, né? De língua portuguesa. Eu vou colocar de língua portuguesa porque a história da literatura de língua portuguesa ela não começa no Brasil. E não começa no Brasil por razões óbvias. Quando a literatura em língua portuguesa começou, o Brasil não existia ainda enquanto país letrado, né? A literatura de língua portuguesa, ela começa lá no período medieval. A partir de 1100, 1200, quando o Estado português se estabelece, a língua portuguesa começa a se estabelecer, a partir daí surgem as primeiras manifestações de literatura de língua portuguesa. Então, antes de chegar nas origens, eu vou fazer aqui um quadro panorâmico. Veja só, você tem
antes de Cristo, o que a gente chama de literatura de antiguidade clássica. É aqui que a literatura surge em termos universais, né? Quando vocês escutam falar, por exemplo, de a Medeia, a Antígona e outras grandes peças do teatro grego, a Grécia Antiga é o berço, a origem da literatura universal, né? Antiguidade clássica. Depois da Antiguidade clássica, você tem um período em que a literatura, enquanto literatura propriamente dita, a sua manifestação é reduzida. Você, no caso brasileiro, o que nós temos acesso é mais uma literatura de ordem religiosa, e aí você tem a literatura hebraica, né? A cultura religiosa hebraica. E, no caso nosso, português, de língua portuguesa, o primeiro grande momento, depois da Antiguidade Clássica, que vai surgir, é durante a Idade Média. E nessa Idade Média, as origens da literatura portuguesa, elas se dão aqui no que nós chamamos de trovadorismo. Aí depois do trovadorismo, ainda na Idade Média, nós temos o humanismo. E depois do humanismo, nós temos, já na Idade Moderna, nós temos o Renascimento. E durante o Renascimento, nós temos o classicismo. Eu vou apagar aqui, para a gente ter aqui. Ok. Classicismo, durante o Renascimento, e depois do Renascimento, nós temos o Barroco. Desculpe, Renascimento, só o Barroco vou colocar aqui para seguir a sequência, né? Nós temos o Barroco, depois do Renascimento, nós temos o período da Santa Inquisição, né? Aqui, a Idade das Trevas, Santa Inquisição, ou o período da Contra-Reforma. Aqui eu tenho Renascimento, Reforma Protestante, os anos dos 1400 e 1500, Reforma Protestante. Aqui eu tenho Santa Inquisição e tenho a Contra-Reforma. Tudo isso aqui nós vamos ver exaustivamente. Eu estou aqui dando uma visão panorâmica para vocês perceberem. Depois disso, nós vamos e chegamos aqui no período iluminista, o iluminismo, o século das luzes. E na literatura nós temos o arcadismo. Depois do iluminismo, nós temos a Revolução Francesa. Na Revolução Francesa nós temos o romantismo. Depois da Revolução Francesa, nós temos a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, na verdade, e tudo o que acontece em torno disso aí. Uma época de extremos cientificismo, as grandes descobertas científicas do final do século XX. E aqui nós vamos ter realismo, naturalismo, parnasianismo. Depois disso, nós temos
a modernidade, né? A nova modernidade. Nós temos o século XX, as grandes guerras, e aqui nós teremos o modernismo. O modernismo, ok. Aqui imprensado vai ficar o simbolismo. Bom, tendo uma visão panorâmica. Antes de a gente avançar nesse estudo dos movimentos literários, eu quero chamar a atenção o seguinte. Veja só, gente. Por que a gente divide a literatura nesses períodos que são chamados de escolas literárias? Tanto faz você dizer escola literária, movimento literário. É a mesma coisa, tá? O barroco é uma escola literária. O barroco é um movimento literário. O barroco é um estilo de época. É a mesma coisa. Veja só, por que é que há essa alternância, essa modificação, essa transformação de movimentos literários? Isso é importantíssimo. Em primeiro lugar, é preciso você entender que cada um desses movimentos literários, eles correspondem, isso aí é fundamental, a uma mentalidade, a uma forma de pensamento, a uma maneira de ver o mundo própria de uma determinada época. À medida que o mundo vai se transformando, à medida que a forma de encarar o mundo vai se transformando, vai se modificando, a literatura também vai se modificando. Pensemos na literatura da Antiguidade Clássica. As grandes obras da Antiguidade Clássica, elas estão baseadas em quê? Estão baseadas na mitologia. As obras da Grécia Antiga são as obras que retratam as lutas envolvendo os deuses e os homens. E quais são as grandes tragédias, qual a causa das grandes tragédias dos homens? A bênção ou a maldição dos deuses. O teatro da Antiguidade Clássica é basicamente um teatro baseado nesse relacionamento entre os humanos e os deuses. Agora, é importante notar o seguinte, que essa literatura não é uma literatura religiosa. Porque normalmente as pessoas confundem a mitologia com religião. Não é exatamente isso. Eram explicações do mundo antes da existência da ciência, cujas explicações eram a base para a sustentação do pensamento do mundo digamos assim, revoluções científicas, né? Então, essa é a literatura da Antiguidade Clássica. As bases, as regras dos estudos literários são estabelecidas aqui, né? Aí, depois disso, o que é que nós temos? Surgimento do Império Romano. O Império Romano silencia a literatura. A época de guerra, de conquistas, não há tempo para a literatura silencia. Quando as guerras do Império Romano elas acabam, o mundo se pacifica, aí surge uma literatura chamada de trovadoresca. E essa é a literatura que dá origem à literatura de língua portuguesa. É uma literatura baseada no homem e sua relação com o divino, e sua relação com o sagrado. Não é? Observem que toda a literatura trovadoresca, ou pelo menos o que há de mais importante na literatura trovadoresca, principalmente as cantigas de amor, as cantigas de amigo, são fortemente influenciadas pelo pensamento religioso medieval. A literatura trovadoresca. Daqui a pouco entraremos em mais detalhes. Né? Humanismo é a literatura intermediária. Eu vou colocar aqui a literatura intermediária entre a literatura trovadoresca e a literatura do classicismo. A literatura do classicismo vai ser o quê? O homem em busca da razão. Quando é que vai surgir a literatura classicista? Depois do período das grandes navegações. Durante o está aqui em cima, né? Durante o Renascimento. O que foi que o Renascimento promoveu? A descoberta de que o homem era capaz. O que é que acontece no Renascimento?
O cara descobre uma bússola, essa bússola permite um novo estágio na navegação. Como eram as navegações antes da bússola? O cara viajava até um certo ponto no mar em que ele pudesse ver a terra. Se ele ultrapassasse aquele limite, o que é que acontecia? Ele olhava para todos os lados, só via água, acabava se perdendo. Muitos navegadores se perderam nos mares, por falta de bússola. Qual era a explicação que se dava aqui durante o período medieval a esse fenômeno? Existiam várias explicações. Uma delas é que lá depois, no fundo dos mares, existia um abismo. A pessoa que ultrapassasse aquele abismo caía e morria. Outra explicação é que a pessoa ultrapassou os limites divinos. E aí ele se perde. Com o Renascimento, descobre-se a bússola permite a navegação em alto mar, permite a navegação para outros continentes, grandes descobertas, descobrem-se novos mundos. O Brasil foi descoberto, a América Latina foi descoberta, o mundo asiático, o novo mundo foi descoberto, um mundo maravilhoso. O homem se sentiu senhor da terra, senhor do mundo. Essa visão racional vai estar marcada na literatura clássica, né? Tanto é que as grandes obras do classicismo são grandes obras de grandes realizações humanas, como, por exemplo, os Lusíadas de Camões, né? Passado esse período de euforia, durante a literatura clássica, chegamos no período da Santa Inquisição, em que os ideais renascentistas e os ideais da Reforma Protestante são fortemente combatidos, a Igreja passa a atuar fortemente no controle das ideias e do pensamento, o terror se estabelece, a Santa Inquisição como um instrumento de perseguição às pessoas que discordassem da Igreja, e aí vai surgir o Barroco, que vai colocar o homem versus Deus, mas numa posição de conflito. E este conflito é de ordem religiosa, essencialmente. E é isso que nós estudamos o Barroco, como é que está. Veja só, o mundo vai mudando, a sociedade vai mudando, a literatura também vai mudando. A literatura sofre as transformações, que são as próprias transformações que estão ocorrendo na sociedade. Chegamos no Iluminismo. O que foi o Iluminismo? O século das luzes. Olha só, a força da Santa Inquisição, da Contra-Reforma, do controle da Igreja, da perseguição dos padres aos hereges, tudo isso aí, com o tempo, vai perdendo força. E com o século das luzes, aquela busca do conhecimento, do saber científico, que havia sido muito forte durante o período clássico, durante o classicismo, essa busca ela é retomada durante o período iluminista. E aí vai surgir uma literatura arcádica, em que aquele conflito de ordem religiosa, associado ao pecado, ao inferno, ao castigo divino, sai de cena. E vai entrar em cena o homem em busca do seu equilíbrio. Equilíbrio que é alcançado graças às luzes do saber, às luzes do conhecimento, né? Isso vai ser a literatura do arcadismo. Pastores, ovelhas, campo, a natureza. Eu costumo dizer que o arcadismo foi o primeiro movimento ecológico da história da humanidade, né? A natureza fica em destaque. Ok, só que todo esse pensamento racional, científico, baseado nas luzes, ele ainda estava associado a uma sociedade aristocrática. Com a Revolução Francesa, essa sociedade aristocrática, elitista, ela cai por terra. E entra em seu lugar com a Revolução Francesa quem? Entra em lugar a burguesia. Veja que a palavra burguesia aqui no período romântico é diferente de burguesia no sentido atual, né? Quem era a burguesia na época da Revolução Francesa? Eram os... Veja só, aqui no Iluminismo, a sociedade... Deixa eu fazer aqui uma pirâmidezinha aqui, depois eu apago, tá? Durante o Iluminismo, você tinha aqui a aristocracia, não é isso? Aqui embaixo você tinha os funcionários públicos e o clero, e aqui embaixo você tinha o povo. Aqui você tinha também a burguesia. Isso aqui durante
o arcadismo, na sociedade aristocrática. Quem é essa burguesia? Alfaiates, sapateiros, pequenos artesãos. O que foi que aconteceu durante a burguesia? Essa gente aqui se cansou de estar no andar de baixo e quis subir para o topo da pirâmide. O que foi a Revolução Social? Essa burguesia que fazia parte das classes mais baixas da sociedade, que não fazia parte da elite, ela faz uma revolução e assume o poder, destronando e acabando com as elites aristocráticas. Só que essa burguesia que assume o poder e que se torna a elite dirigente na França, na Inglaterra, através da Revolução Gloriosa, no Brasil, com a independência do Brasil e em outros países, essa gente assume o poder, mas falta a essa gente a formação intelectual dos aristocratas do iluminismo. Durante o período iluminista, aristocracia, reis, princesas, duques, essa gente trabalhava? Não trabalhava. Se não trabalhava, o que fazia a vida inteira? Estudava artes, cultura, antiguidade clássica. E os burgueses estavam estudando? Não, os burgueses estavam trabalhando. Quando os burgueses chegam no poder, o que é que acontece? Eles chegaram ao poder, têm capital financeiro, têm dinheiro, a aristocracia faliu, mas eles têm dinheiro, mas não têm a cultura, o letramento da aristocracia. E aí surge o romantismo, que é uma literatura mais fácil, mais acessível, para alcançar esse novo público, o público burguês, um público de gosto mediano. Daí a invenção do romance. Lembram da poesia épica, que era mais elaborada, que era mais sofisticada, com referência à antiguidade clássica? Sai de cena essa literatura mais sofisticada e entra em cena uma literatura mais simples e acessível. É o romantismo. Para uma pessoa que não teve uma formação cultural muito sofisticada, que tipo de arte seria mais acessível para esse público? Uma arte que falasse do sentimento. Homem, sentimento. Amor, paixão. Veja que esse vai ser o grande tema da literatura romântica. Enquanto no arcadismo você tem Mário de Dirceu, que fala de justiça, de ordem, de passagem do tempo. As pessoas leem Mário de Dirceu pensando em encontrar lá uma história de amor, e quando começam a ler se frustram, porque é um livro cheio de reflexões filosóficas. As reflexões filosóficas saem de cena e entram em cena o sentimento, o amor, a paixão. Isso é o romantismo, uma arte que procura atender esse novo gosto, que é o gosto burguês, da burguesia menos letrada, menos erudita, né? E aí, com a Revolução Industrial, com o cientificismo, com as teorias científicas, principalmente o evolucionismo, o positivismo, o determinismo, a medicina experimental, surgiu uma outra literatura. Veja, nessa época da ciência, nessa época extremamente materialista, né? O materialismo, não havia mais lugar para essa arte do sentimento, da paixão. Daí surge o realismo, para mostrar a vida como ela é. Os românticos, a vida a partir do sentimento. Os realistas, naturalistas e parnasianos, a realidade mostrada a partir da razão, a vida como ela é, para atender às exigências racionais e científicas. Aqui eu tenho o homem versus ciência. É a literatura vista a partir do olhar científico. A sociedade mudou, a literatura também se modificou. Vocês lembram, por exemplo, do naturalismo, a preocupação do escritor em associar o comportamento humano com o comportamento dos animais? Que era uma preocupação cientificista. A preocupação do escritor de mostrar que o homem é produto do meio, as pessoas são o que são de acordo com o meio em que elas vivem, que era uma teoria da ciência que o escritor traz para dentro da literatura. Diferentemente dos românticos. Veja, o que está ocorrendo na sociedade, no contexto histórico, influencia a literatura. E aí chegamos no século XX, que as determinações são inúmeras, as duas guerras mundiais, principalmente. Se há duas coisas que influenciaram a literatura do século XX, são as guerras e a teoria marxista, né? Que vai promover uma discussão
muito profunda sobre desigualdades, o homem, olha só, o homem em relação à sua sociedade, o homem em relação à própria humanidade, o homem em relação à sua própria existência. Essas serão 3 grandes indagações da literatura do século XX. Você vai ter uma literatura de cunho político e social, voltada para a denúncia das injustiças, das desigualdades sociais. Graciliano Ramos com Vidas Secas, a poesia de Vinícius de Moraes, de Carlos Drummond de Andrade, de Mário de Andrade. O homem e a sua relação com a humanidade, com o estar no mundo, a poesia de Carlos Drummond, a poesia de Cecília Meirelles. O homem em relação à sua existência. Qual o significado de estar aqui? Clarice Lispector, né? Principalmente. Guimarães Rosa e outros escritores contemporâneos. Veja que mudou o foco. A complexidade do mundo do século XX vai trazer uma literatura tratando de questões mais complexas, envolvendo o ser, o estar aqui no mundo, o estar aqui entre os homens. Gente, esse é o panorama. Eu tenho quantos minutos ainda para ver se dá, o que é que eu posso ainda avançar? Vai até 18h10, não é? Então tem muito tempo ainda. Vamos dar uma avançada então aí, tá? Vamos lá, gente. Sobre o homem e o produto do meio, você pode repetir? O homem produto do meio. O que é que você veja só, nós temos aqui teoria científica, o determinismo de Hippolyte Taine, que era uma teoria científica do final do século XIX. A ideia de que o homem não é o que ele quer ser. Nós somos aquilo que o meio em que vivemos determina que sejamos. Isso era uma teoria da ciência. O cientista que defendia essa teoria chamava-se Hippolyte Taine. Isso vai estar presente, por exemplo, no romance O Cortiço. Você vê o romance O Cortiço do Luiz de Azevedo. Tem a personagem Firmo, que era um português que chega no Brasil. Quando ele chega no Brasil, estava em Portugal, chega no Brasil, é um homem trabalhador, dedicado à família, e vai morar no Cortiço. O Cortiço é um ambiente de depravação sexual, de embriaguez. O Jerônimo, né? E à medida que ele chega no Cortiço, o Jerônimo vai pouco a pouco se envolvendo com aquele ambiente do Cortiço, e ele vai perdendo aqueles aspectos de gostar do trabalho, de gostar da família, trazidos pela cultura europeia, e ele vai se envolvendo com a embriaguez, com a sensualidade do cortiço, e acaba se degradando completamente. Aquilo que acontece lá é uma tentativa do escritor de mostrar que o comportamento da pessoa não é desenvolvido por decisão própria. Eu sou aquilo que o meio em que eu vivo determina que eu seja. Veja, uma narrativa dessa natureza, ela só foi possível porque havia esse tipo de crença no meio social, no meio científico, daquele momento que o escritor escreveu. E esse pensamento, ele se transportou para dentro do texto literário. O que eu estou querendo mostrar com isso? Não se preocupe, isso a gente vai ver com calma. Eu vou trazer fragmentos do texto, vou exemplificar. O que eu estou querendo mostrar aqui, inicialmente, com esse panorama da história da literatura, é para vocês verem como vão ocorrendo transformações históricas e na sociedade, e essas transformações vão influenciando o texto literário. Ok? Dito isto, vamos então para a literatura no Brasil. Vamos começar pelas primeiras manifestações literárias em terras brasileiras, ok? Posso apagar isso aí do quadro? Posso, né? Ok. Esses movimentos literários nós veremos um a um, em suas especificidades, com exemplos de textos de escritores brasileiros, mais representativos. Ok. No caso do Brasil,
Literatura brasileira. Primeiro movimento literário a ocorrer em território brasileiro foi o quinhentismo. Ok. Gente, o próprio nome quinhentismo já é precário. Vocês vejam que no quadro que eu escrevi aqui não apareceu o quinhentismo, né? Por quê? Lembram que não tinha quinhentismo? Porque, na verdade, o quinhentismo vai de 1500 até 1601. De 1500 até 1601, na Europa, em Portugal especificamente, estava ocorrendo o quê? Estava ocorrendo o classicismo. O que foi o classicismo? O movimento literário que resgatou os modelos literários da antiguidade clássica, as narrativas dos heróis, agora com base no pensamento renascentista. Esse tipo de movimento poderia ter ocorrido no Brasil? De 1500 a 1601, quem é que morava no Brasil? Quem é que vivia no Brasil? O que é que nós tínhamos no Brasil? Índios. Imagina uma literatura renascentista, clássica, trazendo os deuses da Grécia Antiga, as narrativas dos grandes heróis épicos. Para os índios, fazia sentido isso aí? Não fazia. Nós não tivemos literatura quinhentista simplesmente por uma razão. Nós não tínhamos público adequado para esse tipo de literatura. Essa literatura ocorreu em Portugal, mas ela não ocorre no Brasil. Não ocorre no Brasil pelas circunstâncias históricas. Então, veja, na falta de classicismo no Brasil, nós temos o que chamamos de quinhentismo. O quinhentismo é formado, basicamente, por duas manifestações literárias. A literatura dos viajantes, ou vamos chamar de literatura de informação, e a literatura dos jesuítas. Detalhe, a gente coloca isso na literatura por falta de uma literatura de verdade. Porque, propriamente, olhando com muita propriedade, tanto a literatura de informação como a literatura dos jesuítas, essas duas manifestações são compostas não exatamente de textos construídos com a finalidade estritamente literária, mas por falta de uma literatura com preocupação estritamente literária, o que se fez, tanto pelos viajantes como pelos jesuítas, passamos a chamar de literatura de informação, ou de literatura do quinhentismo. Primeiro, literatura de informação. A literatura de informação é formada por textos dos cronistas e viajantes, principalmente por textos dos cronistas. Enfim, estrangeiros que viajaram da Europa para o Brasil e, ao chegarem no Brasil, esses viajantes se encantaram com o que viram, com o que encontraram em terras brasileiras, e, a partir disso, escreveram, basicamente, diários de viagem, crônicas, basicamente, textos voltados para informar o rei de Portugal sobre o que viram, sobre o que encontraram, relatórios informando os acontecimentos da terra recém-conquistada. De todos esses documentos, o documento mais importante de todos, sem dúvida, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Sobre esses textos, o que há de interessante em todos eles? Em primeiro lugar, são textos em que prevalece a cosmovisão do europeu, em particular, a cosmovisão do português. Quando eu falo cosmovisão, eu estou falando visão de mundo. É por isso que se diz que o que temos aqui não é ainda uma literatura do Brasil, é uma literatura sobre o Brasil. Porque é uma literatura feita por estrangeiros sobre... Só um instantezinho aqui, deixa eu desligar isso aqui. Eu esqueci de desligar. Ok, desligou, sem problemas. É uma literatura que traz, por exemplo, a Carta de Pero Vaz de Caminha.
Pero Vaz de Caminha era um cronista. O que era um cronista? Em cada embarcação que vinha de Portugal, vinha um funcionário com a única obrigação de escrever tudo que viu, que observou, e mandar esse informe para o rei de Portugal. Essa figura era chamada de cronista. Então, o que ele escrevia, as observações, os relatos, era relato do Brasil, mas o Brasil visto pelos portugueses. Imaginemos um índio que soubesse escrever e que estivesse no Brasil naquela época, já dominando a escrita, com a chegada dos portugueses, ele escrevesse. O que ele escreveria sobre a chegada dos portugueses no Brasil coincidiria com o que os portugueses escreveram sobre a chegada dos portugueses no Brasil? A visão certamente não seria a mesma, não é? Por exemplo, na carta do Pero Vaz de Caminha, tem um trecho que ele descreve, por exemplo, com muita surpresa, o fato de que os índios estavam nus, pelados. Você imagina um europeu, como é que se vestia uma mulher na Europa no século, em 1500? Aquelas roupas enormes, né? Aquelas saias enormes. Eu acho que uma roupa do século de 1500, 1600, uma roupa devia pesar uns 5, 6 quilos, não era não? Porque tinha roupa de baixo, tinha roupa de cima, tinha ainda o espartilho, somando tudo aquilo. O que o cara via, o que era que um europeu via de uma mulher? Só o rosto e as mãos e os cabelos, né? Não era muita coisa. Então, quando o europeu chega aqui no Brasil, que ele vê, principalmente as Índias, né? O trecho que o Pero Vaz de Caminha descreve as Índias chega a ser risível, chega a ser patético. Porque é aquilo que chamou a atenção. Então, veja só, você vê, nesses textos prevalece a admiração, o deslumbramento do português em relação à terra brasileira. Esse deslumbramento, ele vai se dar em diversas direções. Deslumbramento em relação ao nativo. Deslumbramento pelo fato de o nativo se encontrar nu, pelo fato de o nativo ter costumes diferentes do português. Inclusive, nas cartas, os portugueses chegam a questionar: será que eles são seres humanos? Caramba, perguntar se eram seres humanos, né? E isso está nas cartas. É a visão do europeu em relação ao nativo, em relação ao indígena, né? A visão do europeu em relação à fauna, em relação à flora. Portanto, é uma literatura de caráter descritivo. A descrição das belezas naturais, dos costumes diferentes do nativo. Se fosse um índio que escrevesse, o índio ia se preocupar com essas coisas? Caramba, a natureza era a coisa que o índio mais encontrava. Por exemplo, os portugueses ficaram admiradíssimos. O Pero Vaz de Caminha, na sua carta, ele gasta um trecho enorme da carta descrevendo... Caramba, desliguei e não consegui. Pronto, desliguei agora. Como é que eu faço? Agora eu vou desligar de verdade. Ok. Voltando aqui, gente. Voltando aqui. Se fosse um índio que escrevesse, qual seria o foco do índio? Primeiro, o foco seria em relação às caravelas, né? Que os índios nunca tinham visto caravelas em sua vida. O foco seria em quê? O fato de que os portugueses eram vestidos. O fato de que os portugueses tinham barba. Enquanto o Pero Vaz de Caminha tem um trecho que ele fica admirado com o fato de que são pelados. Pelados não apenas sem roupa. Pelados porque sem pelos, porque não tem barba. Porque as índias não tinham pelos eram mais peladas, né? Isso causa uma admiração. Aí você lendo a carta, é interessante, porque eu, cidadão do século XX, lendo a carta de Caminha, eu vejo como tinha de ingênuo, né? Tem um texto da carta de Pero Vaz de Caminha, por exemplo, que o Caminha descreve uma bananeira.
Primeiro, ele fica admirado o fato de ter uma árvore sem nós. Você sabe o que são os nós de uma árvore? Você tem uma árvore, da árvore sai galhos. Aí de cada lugar que sai o galho, ali no caule fica uma marca mais grossa, que cria uma distinção entre aquele setor da madeira e outro trecho. A bananeira não tem nós. Ele ficou admirado, ele descreve. A descrição da banana é risível, a descrição que ele faz da banana na carta de Pero Vaz de Caminha. Ele descrevendo o fruto. É interessante, porque se fosse hoje, por exemplo, bastava uma câmera, né? Até uma câmerazinha dessas vagabundas de celular, bastava filmar e mandar para o rei e ele veria tudo. Agora veja, na época não tinha câmera, gente. O cara tinha que dizer o que viu com base nas palavras. Então ele tinha que ter uma imaginação fenomenal. E isso é o que não falta à carta de Caminha, né? A subjetividade, imaginação. Outra coisa, outro dado muito interessante, é porque o cronista havia uma preocupação muito grande de agradar ao rei. Imagine você é um cronista, um profissional. Você manda uma carta para o rei. Se o rei gostou da sua carta, quando você voltar para Portugal, o que é que vai acontecer com você? Você cairá nas graças do rei, terá um bom emprego, né? Agora, se você escreveu uma carta que o rei leu e não gostou, o que vai acontecer com você quando você voltar para Portugal? O cara vai se dar mal. Nessa preocupação de agradar ao rei, eles enfeitam, principalmente o Caminha, enfeita demais, adjetiva demais a carta, conta coisas que nem sequer correspondiam com a realidade. Por exemplo, tem um trecho da carta de Caminha, que o Pero Vaz de Caminha diz o seguinte: seu rei, a terra é tão rica e tão fértil, que aqui em se plantando, tudo dá. A terra é tão rica em pedras preciosas e em metais, que aqui se tropeça em pedra, se tropeça em ouro, como quem se tropeça em pedra. Vá lá que tivesse muito ouro no Brasil, mas o cara tropeçar em ouro, é claro que ele exagerou, é claro que ele aumentou a conta, não é? Então há esses exageros nesses documentos, porque fazia parte da época. Então veja só, são documentos de valor histórico, mas a preocupação em agradar ao rei fez com que os cronistas elaborassem a escrita, enfeitassem a escrita, melhorassem exageradamente os cenários que retratavam e que relatavam. Então, essa preocupação de agradar ao rei fez com que o que seria apenas algo de valor histórico, o trabalho com a linguagem, fez com que tivesse também valor literário. Ok, gente, da literatura de informação é isso que vocês precisam saber. O grande escritor, assim. Agora, atenção, eu vou colocar aqui um boxe, tá? Em relação a esses documentos, olhar crítico em relação a esses documentos. Qual é o olhar crítico que eu devo ter em relação a esses documentos? Olha só, processo de colonização. Processo de colonização. Isso vai valer, eu vou colocar aqui dos dois lados, tá? Vai valer para a literatura de informação, como para a literatura dos jesuítas. Processo de colonização. São textos que revelam a dominação do português sobre os indígenas. Mesmo sem querer, esses textos acabam revelando de que forma os portugueses conseguiram subjugar, dominar, controlar os povos indígenas. Esses textos acabam revelando os métodos e as estratégias utilizadas pelos portugueses para violentarem, para roubarem, para assaltarem aquilo que era próprio dos indígenas e tomarem para fazerem de seu o que era dos indígenas, né? Aí esse é o nosso olhar. Esse é o nosso olhar, ok? Agora a literatura dos jesuítas.
A grande obra daqui, não esqueça de escrever, vamos lá, a carta, né? Vou colocar aqui, a grande obra, a grande obra, carta de Pero Vaz de Caminha. É a grande obra desse período, né? Pero Vaz de Caminha. Ok. Literatura dos jesuítas. A literatura dos jesuítas é composta basicamente de textos para catequese. Textos para catequese. E quando nós estamos falando catequese, eu vou traduzir essa palavra aqui. Evangelização. Evangelização do indígena. Olha só, Portugal precisava ocupar o Brasil. Portugal precisava dominar os indígenas que aqui estavam. Para fazer isso, o que foi necessário? Se valer de instrumentos. E o principal instrumento que Portugal usou para controlar os povos indígenas foi impor para os indígenas duas coisas. Primeiro, a sua língua, a língua portuguesa. E segundo, a sua religião. O que é que o Estado Islâmico faz? O povo muçulmano quer conquistar o mundo. E a grande estratégia que eles usam, não, matar é o segundo passo. Para eles conseguirem pessoas do mundo ocidental, para que alguém do mundo ocidental simpatize com a sua causa. Qual o principal instrumento que eles usam? A religião muçulmana, né? Quando eles querem aliciar terroristas, qual o principal mecanismo? Eles atraem o indivíduo para a religião muçulmana. A partir daí, eles atraem o indivíduo para o movimento terrorista. Mas o instrumento de dominação é a religião. E foi isso que Portugal fez para conquistar os povos indígenas. Trouxe os padres para ensinarem para eles duas coisas. Primeiro, ensinarem a língua. É bom lembrar que os professores de língua portuguesa, os primeiros professores de língua portuguesa foram os padres. Eles ensinavam, quer dizer, o Estado português financia a venda dos padres e diz: vocês podem ensinar a religião, mas para isso vocês têm que ensinar a língua. E para ensinar a religião tinha que ensinar a língua. Então, o Estado ganha ao mandar os padres, porque os padres viram os professores portugueses. A igreja ganha em o governo mandar os padres, porque os padres vão ensinar a religião. Então, os portugueses, os jesuítas, os padres jesuítas chegam aqui com essa missão: ensinar a religião, ensinar a língua portuguesa. Agora veja, como ensinar português e cristianismo para os índios? Imagine vocês, os padres chegando aqui e criando uma escola e dizendo: aqui é uma sala de aula. Vamos ensinar. Os índios se sentam aí, aqui está um quadro, como eu estou fazendo aqui com vocês, imagina, né? Ensinar aqui ABC no quadro. O índio, por sua história, por sua cultura, ele não tinha esse poder de concentração, de se sentar para assistir uma aula teórica. Então, o que é que os padres fizeram? Como ensinar para os índios? O principal instrumento de evangelização. O principal instrumento de evangelização. O teatro. Peças teatrais. Isso é interessante. Por quê? Olha o que acontece. Ao invés de ensinar uma situação religiosa, o que é que os padres faziam? Montavam um espetáculo. E o índio achava maravilhoso, com músicas, com sons. E isso atraía o indígena. Como ensinar a língua portuguesa para o índio? Ao invés de dar uma aula de língua portuguesa, o que é que os padres faziam? Pegavam os curumins, os pequenos índios, e montavam peças. Os padres estudaram o tupi. Rapidamente os padres aprenderam o tupi. Ao aprender o tupi, aprenderam a se comunicar com os índios. E quando eles aprenderam a se comunicar com os índios, eles atraem as crianças e montam as peças. Só que nas peças, com os curumins, o que é que eles fazem? É um teatro
Língua. Bilíngue, né? Acabou o trema, né? Um teatro bilíngue, que mistura tupi mais português. Em outras palavras, eles montavam peças de teatro em que parte do que pegava os índios, pequenos, os curumins, porque os curumins aprendiam algumas palavras em português. E nas peças que eles montavam, esses curumins, parte do que eles falavam na peça era em tupi-guarani. Parte do que eles falavam nas peças era em português. O índio que estava assistindo e que ouvia aquela palavra em português, pelo contexto da cena, ele acabava entendendo a palavra. E quando ele não entendia a palavra, o que é que acontecia? Terminada a peça, ele procurava os padres para saber o significado daquela palavra. Enfim, qual é o resultado disso? Os índios acabaram se familiarizando com a língua portuguesa. À medida que o tempo foi passando, eles foram diminuindo a quantidade de palavras em tupi e aumentando a quantidade de palavras em língua portuguesa. Então, esse teatro foi muito útil e muito eficiente no ensino da língua portuguesa. Outra coisa, há um hibridismo religioso, não é? Vou colocar aqui sincretismo, é a palavra melhor. Sincretismo religioso, porque eles vão misturar o cristianismo, eles vão misturar com crenças indígenas. Veja só, os índios conheciam Jesus Cristo? Não. Os índios conheciam Maria, José. Imagine um padre português chegar para o índio e falar em Jesus, Maria, José. Eram, digamos assim, elementos religiosos completamente desconhecidos pelos índios. Então o que é que os índios faziam? O que é que os padres jesuítas faziam? O índio só tinha noção do bem e do mal. O bem, associado a Tupã, que era o deus dos índios. O mal, associado a Anhangá, que era o demônio dos índios. Aí o que é que os padres jesuítas fazem? Ao invés deles negarem o Anhangá, que era o demônio dos índios, e o Tupã, que era o deus dos índios, os padres jesuítas montam peças em que, sabem quem é Jesus Cristo? É o filho de Tupã. Aos índios, Jesus Cristo é bom. Se Jesus Cristo é filho de Tupã, Jesus Cristo é bom. Sabem quem é Satanás? Satanás é a versão, é uma outra versão, é um dos filhos de Anhangá. É irmão, é primo, é parente de Anhangá. Aí o índio diz, caramba, se ele é irmão, parente de Anhangá, só deve ser coisa ruim. Então o índio aprende a detestar Satanás e aprende a amar Jesus Cristo. E aí, pouco a pouco, o teatro dos jesuítas foi trazendo os outros elementos. Foi trazendo Maria, foi trazendo José. Quando menos espera, os índios estão acostumados com toda a cultura religiosa cristã. Então veja, esse teatro dos jesuítas é um teatro de caráter pedagógico, né? Função de ensino, pedagógico. Agora eu quero chamar a atenção, gente, mais uma vez, olha só, o olhar crítico. Qual é o olhar crítico que devemos ter? É que o ensino da religião foi utilizado pelos jesuítas também como instrumento de dominação, como instrumento de controle, não é? Isso é o que nós não podemos perder de vista. Quem é o grande nome desse momento? É o padre José de Anchieta. É o grande nome. Gente, para finalizar, eu trouxe aqui um exercíciozinho para a gente fechar esse conteúdo do quinhentismo que a gente viu hoje, ok? Vamos lá, ok? Em primeiro lugar, questão número 1, acompanha comigo aí, por favor. Sobre a literatura de informação do quinhentismo brasileiro, afirma-se:
Nesta época, destacam-se os escritos dos cronistas e viajantes, que, através de suas cartas e diários, elaboraram a literatura de viagem sobre o Brasil. Certo ou errado? Certo. Aspectos importantes. Cronistas e viajantes. Literatura de viagem. Correto. 2. O objetivo da carta de Pero Vaz de Caminha era informar o rei de Portugal sobre as características geográficas. Flora. Vegetais, flora e fauna. No caso, geográficas, né? E sociais. Sociais, a descrição do nativo. Razão porque a obra tem valor histórico considerável e nenhum valor literário. Certo ou errado? O que está errado é o final. Nenhum valor literário. Errado. Porque a obra tem valor histórico, mas a obra também tem valor literário. A que se deve o valor literário? A elaboração da escrita, aos enfeites na linguagem, realizado pelos escritores, pela preocupação que havia de agradar os leitores portugueses, principalmente agradar o rei, não é? Isso desencadeou um processo de elaboração. Acabou? Ok. Deixa eu só fechar essa questão aqui. 3. Os textos produzidos eram, de modo geral, ufanistas, exagerados, exagerando a qualidade da terra, as qualidades da terra, as possibilidades de negócios e a facilidade de enriquecimento. 3 correto. É a letra B, porque na grafia aí ficou 1 e 3. Apenas 1 e 3 correto, ok? Na próxima aula, a gente vê essa segunda questão aí e a gente vê o barroco. Na próxima aula, ok? Muito obrigado. Por hoje é só.